Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jéssica e da Holly. Em Soham, na Inglaterra, em 4 de agosto de 2002, Jéssica e Holly, ambas de 10 anos de idade, estavam na casa da Holly quando elas resolveram ir até uma loja comprar doce. E era comum que elas fizessem esse pequeno trajeto até essa loja de doces, elas já tinham feito isso outras vezes. E talvez por esse motivo elas achassem que não precisava avisar os pais da Holly que elas estavam indo até lá. Então elas saíram sem avisar ninguém. As duas meninas, elas eram melhores amigas e elas estudavam na mesma sala de aula. Elas passavam muito tempo juntas, tanto na escola quanto fora da escola. É dito que a Holly ela era mais quieta e a Jéssica já era mais extrovertida, mais falante, e que elas se complementavam muito bem. E as duas gostavam muito de esportes, e elas costumavam jogar futebol juntas, e elas também assistiam aos jogos. Inclusive, nesse dia, as meninas elas estavam usando uma camiseta do Manchester United. E na parte de trás da camiseta tinha o nome do jogador favorito delas, que era o David Beckham. E a casa das meninas também era bem perto uma da outra, dava ali mais ou menos 10 minutos a pé de uma casa até a outra. E também era bastante comum que elas frequentassem, a Holly frequentava muito a casa da Jéssica e a Jéssica a casa da Holly. E nesse dia a família da Holly estava fazendo um churrasco, por isso que a Jéssica estava lá também. E é dito que em um determinado momento as duas entraram para casa e foram até o segundo andar da casa e ficaram lá. Então é possível que elas tenham resolvido ir até essa loja comprar doces, porém elas não avisaram ninguém, então os pais da Holly eles achavam que as meninas ainda estavam lá no segundo andar da casa. E foi só por volta das 8 horas da noite que a mãe dela foi até lá verificar as meninas e viu que elas não estavam em lugar nenhum. Eles então começam a procurar ali pela vizinhança, perguntar pelos vizinhos se alguém tinha visto as meninas. E era um lugar muito tranquilo, as meninas elas costumavam brincar na rua, aliás, todas as crianças lá eles costumavam brincar ali na vizinhança e todos os vizinhos conheciam tanto a Holly quanto a Jéssica. Então era possível que se elas tivessem passado por ali alguém tivesse visto, porém nenhum dos vizinhos tinha visto nada. E então eles ligam para o celular da Jéssica, porém o celular dela estava desligado. Por volta das 10 horas da noite elas foram dadas como desaparecidas. E como eu falei, elas conheciam bem a vizinhança e elas conheciam praticamente todos os vizinhos, então era pouco provável que elas tivessem se perdido. E ao ver imagens de câmeras de segurança, a polícia ela conseguiu ver as meninas em algumas imagens e elas estavam caminhando no sentido ali na direção da loja de doces, por isso eles imaginam que era para lá que elas estavam indo. Essas imagens registravam o horário de 18h30. Porém, um pouco depois, elas são vistas num local um pouco mais distante, que era ali na outra vizinhança, chamada College Road, que também não ficava muito longe da casa delas. Mas era ali que foi o último local que a polícia conseguiu imagens em que era possível ver as meninas. E foi oferecida uma recompensa de 1 milhão de libras para quem tivesse alguma informação que levasse ao paradeiro das duas. A comunidade toda se mobilizou para ajudar a encontrar tanto a Holly quanto a Jéssica. E o jogador David Beckham, ele fez um apelo para que as duas voltassem para casa. E não demorou muito para que toda a imprensa acompanhasse de perto o caso. Pessoas da vizinhança elas tentavam ajudar da forma que elas conseguiam. E um jovem que morava ali perto, morava ali na região de College Road, ele deu uma entrevista. Pela informação que ele deu, parecia que ele tinha sido a última pessoa a ver as meninas. Ele disse que viu as duas passando por ali e realmente era próximo ao local onde as imagens de câmera de segurança tinham captado as meninas. Por até então ser a última pessoa a ter visto elas, muitos repórteres queriam entrevistar ele e a imprensa como um todo queria conversar com esse jovem. Esse jovem eles chamavam Ian, ele tinha 28 anos de idade. E ele conhecia as duas meninas porque o Ian ele namorava com a Maxine, que era uma jovem que trabalhava na escola em que as meninas estudavam. A Maxine ela trabalhava lá como auxiliar de professora. E já o Ian, ele trabalhava ali como uma espécie de caseiro, um vigia, na escola secundária de Soham, que era uma outra escola.
O casal tinha se conhecido em Grimsby em 1999, então eles se mudaram para Sohan para trabalhar. A Maxine ela tinha tentado uma vaga de professora na escola das meninas, onde até então ela atuava como auxiliar, e ela não conseguiu um emprego. Então a Holly ela teria feito um cartão para ela dizendo que ela tinha ficado triste, que a Maxine não ia ser professora na escola delas e que ela ia sentir falta da Maxine. E foi feita uma reconstituição do caminho, do trajeto que as meninas teriam feito. E a polícia chegou à conclusão que ninguém tinha visto e não havia nenhum sinal das meninas depois daquela região de College Road, que foi onde o Ian disse ter visto as duas. Eles conseguiram descobrir que o celular da Jessica ele tinha sido desligado manualmente, ou seja, não tinha acabado a bateria, alguém teria de fato desligado o celular. Isso teria sido feito num local ali na região de College Road, onde elas foram vistas pela última vez. O sinal do celular teria sido captado numa torre ali nesse local, por volta das 18h37. Então o Ian e a Maxine, eles deram várias entrevistas, e numa das entrevistas o repórter ele achou estranho que a Maxine ela se referia às meninas no passado. E como esse caso ele tomou uma proporção nacional, a Inglaterra toda estava falando sobre ele e havia notícias em todos os meios de comunicação, mostrando imagem das meninas e inclusive mostrando essas entrevistas que o Ian tinha dado. Não demorou para a polícia receber ligações de moradores da antiga cidade do casal, contando sobre o passado do Ian. O Ian tinha um histórico de abuso de menores. A polícia ela passou a ver o casal como suspeitos e então chama os dois para o interrogatório. Durante o interrogatório, a Maxine ela disse que ela estava em casa naquele dia, ela e o Ian eles moravam juntos, e que ela estava preparando o jantar. Então ela contou ali em detalhes o que ela estava fazendo para o jantar e ela pareceu contar tudo aquilo com bastante naturalidade. Já o Ian, ele fazia muitas pausas antes de responder as perguntas, meio como se ele estivesse pensando no que ia responder. Porém, a polícia não tinha nada de concreto contra eles, então eles foram liberados. Os investigadores, eles acreditam que se o Ian e a Maxine realmente tivessem envolvimento no desaparecimento da Holly e da Jessica, era possível que eles encontrassem alguma evidência no local de trabalho do Ian, que era ali a escola secundária. E essa escola ficava bem ao lado da casa onde o casal morava. E na parte de trás da escola tinha como se fosse uma pequena casa, onde eles costumavam guardar ali alguns materiais da escola que não estavam sendo usados e coisas assim. E a polícia ela resolveu fazer uma grande busca na escola toda, à procura de alguma coisa que pudesse levar ao paradeiro das meninas. E quando eles olharam nessa casa, eles encontraram o que era ali uma espécie de uma lixeira. E dentro havia um saco de lixo. E embaixo desse saco de lixo estavam duas camisetas do Manchester United. Agora sim, eles conseguem deter o casal e a Maxine ela confessa que ela havia mentido anteriormente, que no dia que as meninas desapareceram, ela não estava em Sohan. Ela disse que tinha mentido sobre isso porque ela sabia do passado do Ian e ela não queria que ele fosse acusado injustamente. E a casa dos dois foi revistada, porém eles não encontraram nada que indicasse que as meninas tivessem passado por lá. E no dia 17 de agosto de 2002, um sentimento de tristeza toma conta de toda a Inglaterra quando dois corpos são encontrados na zona rural de Sohan. Os dois pequenos corpos estavam lado a lado e mais tarde foi confirmado como sendo da Jessica e da Holly. Uma delas teria sofrido abuso, mas não foi possível confirmar que a outra também tinha sofrido por conta do estado de decomposição do corpo. E alguns dias depois teve um jogo do Chelsea contra o Manchester United, e o David Beckham, ele dedicou o gol que ele fez nessa partida para as duas meninas. As camisetas que tinham sido encontradas, elas tinham o DNA das meninas. E foi possível encontrar também nas camisetas uma fibra que era compatível com a fibra de uma das jaquetas do Ian. E no carro do Ian, a polícia encontrou ali uma mistura de terra com concreto, que era compatível com o material que tinha no local onde os corpos foram encontrados. Um funcionário de uma mecânica, ele também relatou que o Ian tinha ido na mecânica um dia depois do desaparecimento das meninas. E ele tinha pedido para trocar todos os pneus do carro, apesar deles estarem em boas condições. E até hoje não se sabe ao certo o que realmente aconteceu naquele dia,
mas a polícia ela acredita que o Ian ele atraiu as meninas para dentro da casa com a desculpa de que elas iam ver a Maxine. E como as meninas sabiam que ele namorava com a Maxine, então ele era um rosto conhecido para elas, elas provavelmente se sentiram à vontade de entrar na casa junto com ele, acreditaram que a Maxine está lá. Lá dentro ele deve ter abusado delas e tirado as suas vidas. A Maxine ela foi julgada e considerada culpada por obstrução da justiça e foi condenada a 3 anos e meio de prisão. Ela já está em liberdade e ela possui uma nova identidade. E o Ian, ele alegou que tinha tirado a vida das meninas por acidente. Ele disse que a Holly estava com sangramento no nariz e então por isso elas teriam entrado na casa com ele para poder tentar conter aquele sangramento. E quando eles chegaram no banheiro, a banheira estava cheia de água porque ele tinha dado banho no cachorro. Então a Holly teria escorregado e caído na banheira, se afogando. Com isso, a Jessica ela ficou desesperada, começou a gritar e ele tentando fazer com que ela parasse de gritar, teria colocado a mão ali no rosto da menina, tirando a vida dela também acidentalmente. Mas é claro que ninguém acreditou nessa versão. O Ian, antes do julgamento, ele passou por uma avaliação onde foi constatado que ele não tinha nenhuma doença mental. Ele foi julgado e considerado culpado pelos crimes contra a Jessica e a Holly e sentenciado a 2 prisões perpétuas com um mínimo de 40 anos. E muitos na época questionaram como um homem que tinha passado um histórico como o do Ian podia ter sido contratado para trabalhar numa escola. E descobriu-se que o Ian, na verdade, ele mentiu diversas informações para conseguir o emprego. E, de qualquer forma, a escola ela não verificou se essas informações eram verdadeiras. E depois disso, na Inglaterra, foi criado um sistema para que as polícias de todas as cidades pudessem trocar informações sobre criminosos sexuais. E o pai da Jessica, ele declarou que espera que na próxima vez que eles vejam o Ian, seja da mesma forma que eles viram as suas filhas, em um caixão. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do conteúdo. E até o próximo vídeo!